É um prazer e uma honra estar de visita a Cabo Verde, estar de regresso a Cabo Verde. Faço como Presidente da República Portuguesa e trago-lhe um abraço de Portugal. Sei que não precisa muito desses abraços porque, com frequência, está no nosso país, está no seu país. É precisamente como me sinto, apesar de estar há poucas horas em Cabo Verde. Já senti a morabeza cabo-verdiana, a maneira tão simples, tão amiga, tão calorosa de receber. Disse há pouco que a amizade não se quantifica. É verdade. O PIB quantifica-se, as trocas comerciais quantificam-se, as trocas económicas, os investimentos, mas verdadeiramente aquilo que perdura e dura mais é aquilo que verdadeiramente não é quantificável. E essa é a amizade, é o apreço, é a admiração. Mesmo quando, por vezes, os Estados divergem, têm opiniões diferentes, mas, no nosso caso, elas têm sido bastante convergentes. Comungo completamente das declarações que acabou de fazer, no que diz respeito ao aprofundamento do estudo, da investigação, do desenvolvimento dos oceanos, da nossa economia azul, em momentos tão importantes em que é necessário proteger o nosso clima para que, de facto, nós possamos regressar àquela estabilidade climática que nos estávamos habituados, às plantações que surgiam em determinados cantos do mundo e que hoje estão em vias, algumas delas, de extinção devido às ameaças. Mas também as convergências que temos tido quando olhamos para o panorama mundial. E eu quero aproveitar esta oportunidade para lhe agradecer, Sr. Presidente, o apoio e o empenho na nossa candidatura, na candidatura de Portugal, a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que foi bem sucedida e, como tive há pouco a oportunidade de lhe referir, esse apoio e esse trabalho conjunto não se esgotou com a eleição. Ele vai continuar, porque quando Portugal se sentar a partir do próximo dia 1 de janeiro na cadeira desse Conselho de Segurança, representa-se a si próprio, mas representa um acervo de valores que Cabo Verde não só partilha, como tem contribuído a partir de África para a sua afirmação. Valores de defesa da dignidade humana, dos direitos humanos, da defesa do multilateralismo, da Carta das Nações Unidas, da resolução pacífica dos problemas que existem entre Estados, e essa é uma afirmação que fazemos com muito gosto. E também a afirmação da nossa língua, da língua portuguesa, a língua que nos une, a língua que une e que fundamenta a comunidade CPLP e que é uma língua que nós pugnaremos sempre todos, e sei que contaremos com o apoio de Cabo Verde para que ela seja uma língua oficial das Nações Unidas. É a língua mais falada no hemisfério sul. É a quinta língua mais falada do mundo e não há por que não seja uma língua oficial das Nações Unidas. Não apenas por ser uma língua, mas que ela traz consigo também um acervo de valores que eu há pouco referi. A nossa cooperação bilateral, como o Sr. Presidente referiu, é uma cooperação que está a um nível de excelência, de qualidade. Ela precisa de ser diversificada, precisa de ser aprofundada, referiu as áreas da saúde, as áreas da educação, a área da transição digital, onde há também grandes possibilidades de cooperação, em termos tecnológicos, e regresso mais uma vez à cooperação na área dos oceanos, onde verdadeiramente nós temos oportunidades, desde que saibamos ter uma estratégia sustentável, em respeito por aquilo que existe dentro dos oceanos, mas que garantam a possibilidade de os nossos países poderem prosperar. Quero também dizer-lhe que é com agrado que nós apreciamos muito a cultura cabo-verdiana. Não só o crioulo, mas verdadeiramente quando ela se expressa também na língua portuguesa. E que há uma interação muito grande entre as nossas comunidades. As relações entre Estados são vitais, são importantes, as relações entre os presidentes, ainda por cima amigos, são essenciais, mas a relação entre os povos, entre as comunidades, entre as pessoas, esse sim é o verdadeiro cimento da alma entre os nossos dois países. E é interessante verificar que as novas gerações conseguem convergir, conseguem ter uma relação saudável, quer em Cabo Verde, quer em Portugal, e eu quero aqui assinalar, em nome do Estado português, a nossa disponibilidade
para o aprofundamento e para cimentar essas relações de cooperação, levá-las às novas gerações e fazer desta cooperação entre Cabo Verde e Moçambique um exemplo de dois países que são duas democracias e que são dois bons exemplos da cooperação e da estabilidade que deve existir. Quanto ao Sr. Presidente, tive a oportunidade de o condecorar, o primeiro chefe de Estado a ser condecorado, com a distribuição de uma condecoração do nosso maior poeta, Camões. São poucos os Estados, enfim, não tenho memória, por isso digo que são poucos, que têm no seu Dia Nacional o nome do dia do seu poeta, Camões, Luís Vaz de Camões. E isso é um testemunho do apreço por aquilo que tem feito pela afirmação da língua portuguesa e pelo que tem feito pelo reforço, pelo aprofundamento da cooperação entre os nossos dois países. De maneira que, Sr. Presidente, quero-lhe agradecer a maneira como recebe à minha delegação que me acompanha, de expressar que a delegação que me acompanha, para além da Sra. Secretária de Estado, que aqui está presente, tem um representante, e no caso até dois presidentes de grupos parlamentares, mas tem representantes de todos os grupos parlamentares portugueses, tem um co-líder de um dos partidos portugueses, o que expressa bem a importância política que o país dá a esta cooperação e a esta relação de amizade com Cabo Verde. Muito obrigado, Sr. Presidente.